466. Esse é o número de pessoas que aguardam na fila por um transplante de órgãos no Brasil. Mas, embora necessário, esse ato ainda é rodeado de mitos e tabus. E você em casa, já pensou em ser doador? É muito importante a doação de órgãos, né? Que muitas vezes as pessoas precisam, né? E tem gente que, como eu trabalho no hospital, lá no São Francisco, tem muita gente na espera, na fila, né? Esperando doação. Esse é muito importante. E eu deixo então esse pedido ao nosso querido povo de Pelotas, né? De Canguçu, São Lourenço, Rio Grande, que quem vai a doar, né? Os órgãos daqueles que faltam, né? Isso é muito importante para nosso povo de Pelotas. Você já pensou em ser doadora de órgãos? Já, eu já comuniquei minha família, inclusive, que eu quero ser doadora de órgãos. Inclusive, eu acho que devia ser mais divulgado, né? Até por ser um assunto muito importante. Né? As pessoas, acho que as pessoas nem comunicam, a família às vezes não se dão conta que é importante falar, né? sobre a doação de órgãos. Você já pensou em ser doador de órgãos? Com certeza, sou doador e aproveito essa oportunidade para registrar minha manifestação da importância de sermos doador. Sempre digo para minha família e para os meus amigos que quando eu morrer, que os meus órgãos sejam todos doados e o resto pode ser cremado. A senhora já pensou em ser doadora de órgãos? Eu não posso ser porque eu tive câncer, mas gostaria que a campanha tivesse bastante êxito, porque a que a gente não vai poder usar, então pode ser doação de órgãos, para visão também, tudo seria ótimo. Muitas pessoas querem doar órgãos, porém quem dá a última palavra sobre o assunto são os familiares. E aí mora um grande problema, a falta de informação. Quem quer ser doador precisa falar aos familiares e conversar sobre o assunto para sanar as dúvidas que ainda existem. A coordenadora da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos do Hospital Universitário São Francisco de Paula ressalta a importância da conversa e do ato de doar. A doação de órgãos ela é extremamente importante, pois algumas patologias só são possíveis de tratamento através de uma doação de órgãos. Então tem muita gente em lista de espera que acaba indo a óbito, né, falecendo por não ter o órgão a tempo para poder tratar da sua doença. Então é muito importante falar sobre isso em casa, conversar com a família, tirar as dúvidas a respeito da doação. As perguntas mais frequentes giram em torno do corpo do doador. Após a retirada dos órgãos, ele é entregue à família sem nenhuma deformação, e a identidade de quem recebe a doação não é revelada. Uma série de outras dúvidas foi esclarecida em uma palestra sobre o tema. Esclarecer o processo do protocolo de morte encefálica, né, que é o responsável, que pode ser a doação, né, através de um paciente que esteja em morte encefálica, a entrevista familiar, a necessidade da autorização da família para que ocorra a doação e algumas dúvidas em relação ao transplante mesmo. A maioria das doações apenas podem acontecer se a pessoa sofrer de morte encefálica, que é quando a atividade cerebral para completamente e os órgãos são mantidos em funcionamento através de máquinas. No Rio Grande do Sul, 1.185 pessoas aguardam por transplantes, mais de 800 apenas na fila para receber rins, e infelizmente muitos morrem durante essa espera. Com o objetivo de ajudar na divulgação e no esclarecimento de dúvidas sobre a doação, surgiu em Pelotas a Aliança Brasileira pela Doação de Órgãos e Tecidos, a ADOT, fundada por Francisco de Assis em 1998 e pioneira nessa causa. Na verdade, assim, eu me envolvi com isso por conta do meu filho, então com 15 anos, que estava em lista de espera por um transplante de coração. E naquela época a gente tinha muito pouca informação assim para a população sobre doação de órgãos, sobre transplante. Não existia, a internet ainda era incipiente, não existia nenhum site sobre isso, a gente procurava informação e encontrava no exterior. Então a gente achou que era um espaço, assim. E meu filho também teve a iniciativa de divulgar a situação dele e através dessa iniciativa a gente criou um site que tinha um conjunto de perguntas e respostas. Um mês depois que foi lançado esse site, ele faleceu e daí esse site foi a semente que resultou na criação da ADOT em novembro de 1998. Hoje a ADOT tem sedes também em outros estados, como Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso e Pará, e constrói uma rede nacional de conscientização e divulgação da doação de órgãos. Entidade de assistência
não é uma entidade de paciente, é uma entidade que se intitula de promoção da doação de órgãos. Promoção da doação de órgãos através da divulgação de informações, aquelas informações que a gente buscava naquela época, e também no sentido de buscar fazer um trabalho de buscar políticas públicas para facilitar o processo de doação. Nesse sentido, eu acho que a gente tem conseguido algumas coisas, né? Basta considerar que em 1997 se fazia 3 mil transplantes no Brasil, hoje são 25 mil. Naquela época tinha 3 doadores por milhão da população, hoje tem 14. Então, nós não temos ainda como definir qual foi o papel da ADOT nesse processo, mas que tem um papel reconhecido. Se você ainda tem dúvidas sobre a doação de órgãos, pode se informar através da ADOT e das instituições responsáveis pelos transplantes. Se quer ser doador, informe a família. Faça parte dessa corrente e salve vidas.